Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, o estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos trabalhar a questão 225 do capítulo 6, que tem como temática da vida espírita, os espíritos errantes. Nessa questão 225, Kardec pergunta: a erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Ou seja, ele quer saber se a erraticidade é sinônimo de inferioridade? E os espíritos respondem: não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já dissemos. Vamos tentar entender um pouquinho nessa questão. Primeiro, o que vem a ser a erraticidade? Nós já sabemos que existem almas de todas as qualidades, quer dizer, espíritos que estão em estágios diferentes, mesmo estando na mesma sintonia, na mesma frequência, podem estar um tanto mais evoluído ou menos evoluído do que o outro. Desde o homem primitivo até mesmo aqueles que são missionários. Eles podem conviver no mesmo espaço. Para a gente poder entender melhor, quando nós estamos encarnados, né, ou seja, ligados a um corpo material, nós estamos no processo evolutivo. Nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir. Porque somente através da carne nós temos a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos no plano espiritual. Existem também aqueles espíritos que não há mais a necessidade de estar no corpo, uma veste carnal, porque eles já atingiram o grau máximo de evolução. Eles já são considerados como espíritos puros, ou seja, espíritos perfeitos. Então, eles não têm mais necessidade de retornar a um plano físico, né, para colocar em prática tudo aquilo que eles já sabem. Então, nesse processo entre encarnados e desencarnados, né, ou seja, para chegar nesse estágio de espírito puro, quando nós não estamos no plano físico, encarnados, né, ou seja, ligado a um corpo material, nós vamos estar na erraticidade, que é um estado em que o corpo, separado da matéria, separado do corpo físico, aguarda uma nova oportunidade de reencarnar. Porque através da reencarnação é a oportunidade que ele tem para se melhorar, para evoluir e um dia chegar à perfeição do espírito. Então, aqui, nesse momento de estadia, né, de parada para poder estar próximo a uma nova encarnação, não são apenas os espíritos imperfeitos, eles também convivem com os espíritos que já adquiriram uma certa evolução. Existem também os espíritos mais evoluídos, que estão em contato com os espíritos ainda imperfeitos, em estágio probatório, né? Em estágio de condições de se aperfeiçoarem, de melhorarem, de retornar ao corpo físico, de colocar em prática tudo aquilo que ele tem aprendido durante em toda a sua reencarnação. Então, tanto encarnado, ou seja, ligado à matéria física, ou nesse estágio em que aguarda um próximo corpo, uma nova morada, né, no plano físico, são estados transitórios. Então, uma hora nós estamos encarnados, outra nós estamos aguardando uma próxima encarnação. Já os espíritos puros, eles estão em estado
permanente. Para a gente poder entender melhor quando o Kardec pergunta, né, se a erraticidade ela é sinônimo de inferioridade, então nós vimos aí que não, porque existem outros espíritos que convivem conosco, né, mesmo aqueles espíritos imperfeitos, que estão no mesmo estágio da erraticidade e não só espíritos inferiores, mas também nós podemos encontrar diversas colônias espirituais, como nós temos visto aí nos livros de André Luiz, que ele vem sempre descrevendo essas colônias, entre elas a mais conhecida, né, o Nosso Lar, que são trabalhadores que recebem vários espíritos que estão atuando, mesmo naquelas zonas mais difíceis, né, nas zonas mais atrasadas, eles também estão atuando, porque além das colônias espirituais, existem também os postos avançados de socorro, porque esses espíritos, quando desencarnam, que vão para esse espaço da erraticidade, que são compostos ou colônias ou mesmo um posto de atendimento de socorro, eles são recebidos, né, por esses espíritos que já desenvolveram, já evoluíram mais, que têm mais consciência, têm mais sabedoria, têm mais conhecimento, têm mais moral, né, para receber. Além de recebê-los, passar instruções, de aconselhar, de ajudar nos estudos, de prepará-los para uma próxima encarnação, porque muitas às vezes têm necessidade de retornar rapidamente. Então, esses irmãos mais aperfeiçoados, esses irmãos mais evoluídos, vão receber e ajudar esses irmãos em atraso. Então, aqueles espíritos que são mais endurecidos, eles podem até se acomodar. Porque os sentimentos, o tipo de vibração ou a baixa vibração é compatível. Então, ele se assemelha àqueles que ali estão, que não têm interesse, não têm vontade, não querem crescer, não querem reencarnar, não querem reconhecer o seu estado, né, em que se encontra e que são consequência dos seus próprios erros. Então, esses endurecidos, eles vão ficar mais tempo na erraticidade, eles vão ficar mais tempos perdidos ali procurando culpados, né? Procurando, às vezes, até atrapalhar a vida dos encarnados que aqui se encontram, porque são ainda espíritos que necessitam evoluir, crescer, de melhorar, mas enquanto mantém esses sentimentos ruins, sentimentos que não é de querer aprender, né? Se ajudar. Porque primeiro eles precisam querer se ajudar, reconhecer os seus erros e pedir ajuda. Então, entretanto, eles não ficarão órfãos da bondade do Criador. Segundo Miramês, né? Todos eles receberão a misericórdia, ou seja, a visita dos benfeitores da verdade do bem comum. Então, mesmo esses irmãos mais endurecidos, aqueles mais difíceis de lidar, aqueles que não reconhecem os seus erros, aquele que não quer melhorar, aquele que não quer perdoar, aquele que não quer desenvolver o seu senso, né, a sua consciência, então, esse também necessita da misericórdia divina, porque a sua ignorância, né, o fato de não conhecer, de não querer adotar, né, os princípios da vida do Cristo, eles vão sofrer muito. E eles não vão ficar jogados, eles não vão ficar sem apoio. Então, esses espíritos que já têm uma certa evolução, não só intelectual, mas principalmente moral, que são os irmãos espíritos mais evoluídos, eles vão atuar. Não só nas colônias, mas nos postos avançados, ou mesmo no umbral, em todos os lugares onde há sofredores, espíritos atrasados, eles também vão estar ali trabalhando, atuando, auxiliando. Jamais estaremos sozinhos, mesmo quando nós nos tornamos um espírito endurecido. Com a desencarnação e a reencarnação, nós passamos por transe que nos despertam valores guardados no centro da vida. Então, Miramês, ele vem chamar a atenção
que de encarnação em encarnação, nós vamos acumulando experiências, nós vamos guardando valores. E esses valores, eles não são perdidos. Por isso que a gente tem que pensar que nenhuma encarnação está perdida. Alguma coisa nós vamos levar. Seja através do sofrimento, seja através da dor, seja através das sensações, algo de bom nós sempre vamos levar. E esses conhecimentos, ou esses créditos que nós vamos adquirindo em cada encarnação, eles vão ficar adormecidos em nossa memória. É por isso que muitas das vezes a gente tem aqueles relances, ou às vezes a gente tem uma certa sensação de já ter vivido aquilo, ou já ter conhecido aquela pessoa, ou já estar naquela situação. Então, são frações de segundos que nós percebemos que são coisas do passado, coisas de outras encarnações. Então, por menor que seja o nosso crescimento, né? Por menor que seja a nossa evolução, ela vai ficar guardada nas nossas memórias. Então, o espírito, ele é o mesmo. Tanto faz encarnado ou desencarnado, conforme o bem ou o mal que fez. Então, se aqui na Terra esse espírito é uma pessoa do bem, que procura estudar, que procura aprender, seja através do sentimento, seja através da dor, seja da alegria, ele busca tudo de bom naquela experiência. Quando ele desencarnar, ele vai continuar sendo aquela pessoa que sempre pensou no bem, a pessoa que quis sempre crescer, melhorar, cooperar. Agora, se aqui no plano físico, esse espírito, ele se dedica ao mal, ou muitas das vezes é preguiçoso, desenvolve critérios, né, da injustiça, da maldade, da crítica, de prejudicar o outro. Quando ele desencarnar, ele vai levar tudo isso para a erraticidade. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Se é mesquinho, se é uma pessoa que não sabe cooperar, se é uma pessoa que não gosta de ajudar o outro, se é egoísta, se é ciumento, ele vai continuar na erraticidade do mesmo jeito, ele não vai modificar. Então, com os erros e acertos, tudo que a gente faz de bom, de correto, que serve como crédito, nós vamos levar para o outro lado, para a espiritualidade. Enquanto nós estivermos na erraticidade, esperando por uma próxima encarnação, nós vamos continuar com tudo que nós levarmos. Se nós levamos as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos vícios, na erraticidade nós vamos continuar com eles, nós não vamos desfazer deles. Então, o nosso patrimônio moral, intelectual adquirido aqui vai ser válido também na erraticidade. E como vai ser importante na erraticidade? As emoções nos levam à necessidade de melhorar. Então, muitas das vezes nós passamos por situações complicadas, difíceis, dolorosas, mas nós aprendemos com essas situações, nós tiramos algumas experiências, alguns conceitos, alguns valores em relação a esse tipo de sentimento, né? Nós nos tornamos, às vezes, mais sensíveis, mais preocupados com os outros, porque nós já sentimos na pele aquilo. Agora, se nós demorarmos para aproveitar a oportunidade terrestre, né, quando nós estamos encarnados, nós nos acomodamos, não, isso aí depois amanhã eu faço, depois eu aprendo, né? Ou isso aí não vai dar em nada, não. Eu quero mais é aproveitar a vida, fazer né? Aproveitar cada dia, cada momento, o futuro a Deus pertence. Então, quer dizer, acomoda. Não busca conhecimento, não se interessa por nada, não quer se mortificar. Então, os dons
né? Aqueles que estariam lá na memória, eles vão ficar adormecidos, porque eles não foram aguçados, eles não foram incentivados a florir. Então, vai ficar estacionado. Então, as mudanças em tudo nos levam ao aperfeiçoamento espiritual. Então, às vezes, nós temos que passar por uma situação trágica, difícil, ou de doença, ou um problema com os filhos, ou um problema no trabalho, alguma coisa que nos faz refletir, pensar, valorizar mais a vida. E aí, a partir daquela situação, daquele momento, a gente começa a buscar melhorar, ser uma pessoa melhor, crescer, querer ser diferente do que até aquele momento nós fomos. Então, existem em nós os recursos com os quais, aliado à boa vontade e ao conhecimento, nós poderemos acelerar o nosso crescimento espiritual. Então, por isso que nós já aprendemos que o espírito, ele é criado simples e ignorante. E é a cada um é dadas as oportunidades. Então, nós temos todas as possibilidades, todos os recursos. Só o fato de estarmos aqui encarnados já é uma grande oportunidade de aprendizado. Porque se nós estamos nessa escola, é porque nós temos o potencial e as condições necessárias de poder desenvolver. Não só o nosso intelecto, mas a nossa moral também. Mas para isso, nós precisamos ter boa vontade. Nós temos que querer mudar, querer melhorar, né? Querer ajudar o próximo. Só assim para a gente poder se aperfeiçoar e evoluir. Então, eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído, tenha ajudado com as nossas reflexões, porque esse livro dos Espíritos não é algo que tenha a ser esgotado. Ele apenas serve para nos estimular cada vez mais a estudar.